Olá, meu nome é Ana Cláudia Santana e nós vamos trocar direito constitucional. Nosso objetivo é a sua aprovação na turma de tribunais e juntos nós vamos conquistar essa meta, esse objetivo, porque sonho foi feito para ser realizado e a gente está aqui para isso. Hoje o tópico que nós vamos abordar é controle de constitucionalidade. É um tópico bem tranquilo. O que as pessoas acabam fazendo de constitucional é um mistério que não existe. Então vamos para controle. Vamos começar bem do início, estudando alguns conceitos que são necessários de forma bem tranquila e bem clara. Perfeito? Ok. Bom, a primeira coisa é, nós temos o controle de constitucionalidade. E tudo, gente, que a gente estuda, a gente não pode decorar, a gente tem que entender. A pergunta é, por que, professor, eu tenho que estudar o controle de constitucionalidade? Porque a única, a senhora é maluca? Não, isso é para você decorar. A única hierarquia que existe no Brasil é entre a Constituição e lei infraconstitucional. A Constituição, gente, no Brasil, no mundo, no país, né, porque isso é um fato histórico. Qual o objetivo das constituições? Organizar o Estado como um todo. Onde estão as regras mais importantes do Estado? Na Constituição. Por isso, a Constituição é amparada pelo princípio da supremacia. Então, a regra é, por que esse livro é supremo? Resposta, esse livro é supremo porque organiza o Estado como um todo. Neste livro, você encontra direitos e garantias, o nome já diz, ó, fundamentais. Você encontra organização do Poder Executivo, do Poder Legislativo, regra tributária, regra econômica. Olha o quanto é importante este livro. Por isso, sem decorar, mas entendendo a matéria, ele é amparado pelo princípio da supremacia. Perfeito, professora. E todas as leis infraconstitucionais, você encontra ela no artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição Federal diz: são normas infraconstitucionais. Não diz dessa forma que eu estou te dizendo, mas é o que diz. Porque para bom entendedor, meia palavra basta. Ok, e ele diz, emenda constitucional. Ué, professora, emenda constitucional é norma infra? Claro, vem depois. E o que vem depois está abaixo, é infra. A Constituição é o primeiro livro, todas as outras vieram depois, vírgula, inclusive emenda constitucional. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, decreto, enfim, resolução. Todas as regras que estão no artigo 59, elas são amparadas pelo princípio da presunção de constitucionalidade. Raciocínio lógico, eu só dou aula para sobrenatural. O que se presume é, raciocínio lógico, é que toda lei feita aqui embaixo tem que estar de acordo com a Constituição, porque esse é o livro maior. Para você botar no seu cérebro, isso aqui é relação de pai e filho. O pai dá as ordens, o filho acata. Todo filho tem que estar de acordo com o pai. Quando o filho desacata o pai vem com controle, o pai vem com castigo, o pai vem com a sanção. A mesma coisa, meu filho. Se uma lei não está de acordo com a Constituição, esta lei, ela vai sofrer o controle de constitucionalidade. Pensa comigo, hein? Por que o pai aplica o castigo? Para trazer de volta a ordem. Ok. No Brasil, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. É como se o Supremo fosse o pai. O Supremo, ele recebe uma ação chamada ADIM. ADIM significa ação direta de inconstitucionalidade. Entenda, qual o objetivo da ADIM? Quando o Supremo recebe uma ADIM e pergunta ao Supremo, Supremo, esta lei é ou não constitucional? Essa pergunta feita ao Supremo, tem que ser feita a ele, porque ele é o guardião, ele guarda a integridade, ele é o guardião do princípio da supremacia. Então, quando o Supremo recebe um ADIM e declara a inconstitucionalidade, entenda qual o objetivo. Resposta. A manutenção da supremacia constitucional. A manutenção da integridade do livro mais importante de um país. Então,
Toda lei infra é amparada pelo princípio da presunção de constitucionalidade. Todos comigo, né? Ninguém desatento. E toda lei infra tem que estar de acordo com a Constituição. Se está de acordo, beleza. O que se presumia é verdade. Mas se não está de acordo, a lei vai sofrer o controle de constitucionalidade. Se o Supremo declara a inconstitucionalidade, tira o mal do mundo jurídico e mantém a supremacia constitucional. Acho que ficou bem claro que o controle existe para a manutenção da supremacia constitucional. É muito importante eu entender o tópico que eu estudo e por que eu estudo, porque se eu vou na forma originária da matéria, eu realmente aprendo a matéria. Perfeito. E com isso, eu vou para uma questão de concurso. Quando a gente estuda controle, automaticamente, a gente aprende uma questão chamada hierarquia de leis. E o que eu descubro? Eu descubro que a única, então é a única, meu filho. Se eu estou dizendo que é a única, não tem outra. Tem aluno que levanta e diz, e aí, tem outra? Eu chego até a ter urticária, tem que ver. Perceba, a única hierarquia que existe é entre a Constituição e lei infra. O que eu estou dizendo para você é, o maior livro do país é a Constituição. Todas as leis que estão no artigo 59, entre lei infra, não existe hierarquia. Tem gente que literalmente diz, isso cai direto em concurso, né? Tem gente que literalmente diz, lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. Errado. E eu vou fazer você pensar. As matérias mais importantes do direito, que eu considero que são processo civil, para mim a matéria mais importante do direito, primeiro é constitucional, depois processo civil. Assim, eu não consigo imaginar o direito sem processo civil. Professor, e daí? Processo civil é matéria de lei ordinária. Como é que lei ordinária não vale nada? Tem razão, professora. Perfeito, tá comigo? Ó, matéria de lei ordinária, processo civil, processo penal, direito do trabalho, acho que tá bom. A maioria das matérias no Brasil, matérias que estão no ordenamento jurídico, que organizam o Estado, são matérias de lei ordinária. Quem determina originariamente o que é matéria de lei complementar é a Constituição. São pouquíssimas. Mas eu preciso tanto da matéria de lei ordinária quanto da matéria de lei complementar para o mundo jurídico funcionar. Elas estão na mesma hierarquia. Portanto, é incorreto falar lei federal é mais importante que lei estadual e municipal. É incorreto falar que lei complementar é mais importante que lei ordinária. E quando a gente vai ensinando um tópico, a gente vai alertando a cabeça do aluno para as questões de concurso público. Quando eu estou no concurso público, dando vida à aula, e a banca diz, saca só, marque a questão incorreta. Todo mundo comigo? Diz, marque a incorreta. Letra A, eu li, tá certa. B, certa. C, lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Se a banca diz isso, esta é a opção incorreta. A única hierarquia que existe é entre lei infra e a Constituição. Perfeito. Por isso, retornando ao objeto de estudo, por isso existe o controle de constitucionalidade. Toda lei infra tem que estar de acordo com a Constituição para a manutenção do princípio da supremacia. Perfeito. No controle, nós temos algumas coisas que nós temos que chamar a atenção dos doutores. Perfeito. Quais são os vícios que nós temos? Ou seja, uma lei, quando tem falando português de vocês, uma lei quando tem um defeito, qual é o defeito que ela tem? No controle ou no direito constitucional, eu tenho vício formal, vício material. No controle, eu tenho vício. No controle, eu tenho vício formal, vício material. Gente, vício formal é quando uma lei não respeita a forma prevista na Constituição. Vou dar alguns exemplos.
Vício formal é receita de bolo, hein? É forma prevista no texto. Por exemplo, o texto diz que, artigo 69, lei complementar, ela é aprovada por MA. O que é MA? Maioria absoluta. Então, quando uma lei complementar é votada, apreciada no Poder Legislativo, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta dos membros. Exemplo, se a casa tem 100 membros, a lei complementar tem que ser aprovada por 51 votos. Ok. Suponha que uma lei complementar foi apreciada. E quando apreciada, ela não foi aprovada por maioria absoluta. Não foi respeitado este quórum. Pronto. Se a lei é votada sem respeitar o quórum, não está respeitando a receita de bolo. Não respeitou a receita, forma errada, vício formal. Então, vício formal é quando a Constituição estabelece uma forma para o ato acontecer e aquela forma não é respeitada. Poxa, professora, não pode ser só isso. Meu filho, é só isso. A Constituição é uma receita de bolo. Desacatou a receita, vício formal. Vício material é quando você não respeita uma matéria prevista no texto. Por exemplo, a Constituição diz, você não pode ter pena de morte, pena cruel. Eu não posso fazer uma lei aprovando uma pena dessa, que essa pena é uma matéria proibida. Então, quando uma lei tem vício formal, ela desacatou a forma do texto. Quando uma lei tem vício material, ela desacatou a matéria do texto. É isso. Uma coisa tão simples que dói. Beleza. Nós temos ainda que aprender quanto ao momento do controle. Ou seja, professora, o que é momento do controle? É quando é feita a manifestação que o ato é ou não é inconstitucional. Como na sua vida, quanto ao momento que você vive. Por exemplo, você namora um cara imbecil, muito imbecil, e a sua mãe chega e diz, meu filho, esse cara é mó imbecil, desmancha, porque isso daí é mó furada na tua vida. O que tua mãe está fazendo? Controle preventivo, tentando te liberar de um peso. Aí você diz, ai mãe, tô tão apaixonada, vou namorar esse cara. A mãe o tempo todo tentando fazer o controle o quê? Preventivo. A desgraça ainda não aconteceu. Aí você cega, diz, estou apaixonada, vou casar. Casa. Casou. Casar é diferente, né, galera? Casar é dormir e acordar com aquela coisa do lado. E tem que aturar, meu irmão. Casou, ficou um ano, não suporta, vai separar. Separação, controle preventivo, porque você já consumou o ato. Casou. Controle repressivo, porque você já consumou o ato. Então, a sua mãe, durante o namoro, tentou evitar o dano preventivo. Depois que você casa e tem que separar e tem que ir para a justiça, repressivo. Assim é no controle. A vida e o direito são compatíveis. Olha para mim. Quanto ao momento do controle, momento preventivo. É quando um projeto de lei está sendo apreciado. Gente, eu trabalho com isso. Quando a gente vota projeto de lei, muitas vezes a gente avisa, ó, esse projeto de lei está sendo apreciado no Poder Legislativo, é inconstitucional. Gente, no Brasil, o Poder Legislativo não quer saber. Se o projeto de lei tem interesse político, eles votam. Entendeu? Mas as pessoas se manifestam, olha, é inconstitucional. Isso daí não está certo. Então, enquanto é projeto, olha o nome, ó, isso é português, hein? Projeto não é lei. Então, se o projeto não vira lei porque alguém se manifestou, quanto ao momento preventivo, porque o dano ainda não ocorreu. Sentido aqui que todo mundo entendeu. E repressivo? Repressivo é quando a lei já ingressou no mundo jurídico. A lei ou um ato. Por exemplo, foi aprovada uma lei complementar. A lei complementar é inconstitucional. Para tirar uma lei inconstitucional, somente através de uma, eu falei inicialmente, ADIM. A ADIM vai ao judiciário,
todo mundo toma ciência. Controle o quê? Repressivo, porque a lei já foi aprovada. Eu digo para os alunos, a droga já entrou no mundo jurídico. Tem razão, professora. Então, se a banca diz, atenção, hein, concurso público, a banca diz, a manifestação ocorreu durante o processo legislativo. E a banca me pergunta, quanto ao momento do controle, podemos dizer que, resposta, no processo legislativo, quanto ao momento é, todo mundo comigo, preventivo. Se a banca diz, a banca, sempre a banca, quem manda no concurso, a banca, e eu como concurseiro tenho que absorver a matéria. Se a banca diz, o Supremo recebeu a ADIM em cima da lei federal X. Ok, a banca me pergunta, quanto ao momento, se a droga já foi aprovada, se a lei está no mundo jurídico, quanto ao momento, repressivo. Então, por isso que eu digo, ó, preventivo para vocês guardarem uma figura. Guardar figura ajuda muito a aprender. Acende o cérebro. O controle preventivo é namoro, projeto de lei. O controle repressivo é casamento. Sacaram, né? Beleza. Casou, tem que separar. Repressivo, tem que ir para a justiça, sofrer as consequências. Mas enquanto você está namorando, é cada um para sua casa. Enquanto o projeto de lei está sendo feito, vamos lá, galera, todo mundo comigo. Professora, mas a senhora está aí, eu estou aqui, e aí? É essa o grande lance da parada, né? Essa ligação espiritual entre a gente. Olha para cá. Então, quanto ao momento, enquanto se manifesta no projeto, escutei daqui, vai, preventivo. Se alguém entra com madinha no Supremo, vocês, repressivo. Perfeito, turma? Ok, muito bom. Quanto ao, professora foi descuidada com o apagador. Ok. Quanto ao sistema de controle. Professora, o que é sistema de controle? Sempre que alguém te ensinar uma palavra, você tem que entender a palavra, senão você não entende a matéria. Sistema é igual sistema de computador. Por exemplo, eu não saco nada nessa parada, sou horrível. Eu falo para os alunos, vai cair computador? Eles falam, professora, é informática, eu sei, meu filho. Eu sou cafona, mas não sou tanto. Então, aí, tipo, eu não entendo nada que vocês estudam. Linux, Windows, outro dia eu estava me explicando. Professora, cada um é um sistema. Deixa eu te explicar uma parada. Aí o garoto começou, Eu falei, garoto, chega. Não quero mais aprender. Chega, cansei. Então, Linux, Windows é um sistema diferente dentro da informática. Ok, agora eu estou aqui, ó. O que é sistema? Como funciona? Então, sistema é quem realiza o controle no Brasil. É como funciona. Entenderam? Perfeito. No Brasil, o artigo 102, caput, diz: compete ao Supremo a guarda da Constituição. A função mais importante que o Supremo tem é guardar a integridade da Constituição. Então, quantos artigos eu tenho no texto? 250. Quem é que guarda a integridade dos 250 artigos? O Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é poder judiciário. Portanto, o sistema adotado no Brasil é jurisdicional, porque o único boneco, o único, entenderam, né, gente? O único boneco que pode declarar a inconstitucionalidade e tirar do mundo jurídico é o Supremo Tribunal Federal. Se só ele pode, é poder judiciário, qual é o sistema adotado no Brasil? Vamos lá? Jurisdicional. O Brasil, esse é o adotado, porque só ele tira. Mas o Brasil, para ajudar no controle, ele conta com auxílio do controle político. Do controle político.
quem exerce o controle político? Percebem, o único cara que tira do mundo jurídico é o Supremo, porque tem que seguir o caput do artigo que diz: compete ao Supremo guardar a integridade do texto. Ponto, acabou. Então, o sistema adotado no Brasil, jurisdicional, o Brasil convive, eles ajudam, mas eles não tiram do mundo jurídico. Uma coisa, gente, eu te ajudar. Agora, quem resolve é você. Mas eu te ajudei, beleza, eu só te ajudei. Mas quem resolveu foi você. No Brasil, quem resolve é o Supremo, mas os outros ajudam. Então, dentro do controle político, nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas. Eles auxiliam no controle político. Professora, auxiliam como? Para eu entender a matéria. Olha para cá. Quando o presidente da República recebe um projeto de lei, né? O projeto de lei é votado na Câmara, depois vai para o Senado, depois, quando é lei ordinária e lei complementar, o presidente da República vai sancionar ou vetar. Ok. Então, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, foi para as mãos do presidente, sancionar ou vetar. Se o presidente veta o projeto de lei porque ele é inconstitucional, o presidente está dizendo assim: olha só, hein, saca só. Olha, Poder Legislativo, você aprovou um projeto inconstitucional. Eu estou vetando para evitar o dano no mundo jurídico. Perfeito. Então, como o presidente da República se manifestou, ele está auxiliando no controle. Então, o veto é controle político. Até porque o Poder Executivo não é órgão do Poder Judiciário. Então, só quem exerce o controle jurisdicional é quem, gente? O Poder Judiciário. Perfeito, professora. E daí? E daí que o Poder Legislativo, quando a Comissão de Constituição e Justiça faz o parecer do projeto de lei, se liga, quando um projeto de lei é feito por um parlamentar, a primeira comissão que recebe o projeto de lei para dar um parecer, para que o projeto de lei tenha continuidade, é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai dizer se o projeto de lei tem vício formal ou material. Quando a CCJ diz: este projeto de lei é inconstitucional, ou seja, o parecer é pela inconstitucionalidade. Ok, professora, controle político, está tentando evitar o dano. E o Tribunal de Contas, isso está no artigo 71, nas atribuições do Tribunal de Contas, ele pode sustar um contrato administrativo. Sabe onde isso cai? Você vê, isso está inconstitucional no tópico Tribunal de Contas, e isso cai na prova de direito administrativo. Hoje o concurso público é interdisciplinar. Vocês têm que entender isso. Eu estudo constitucional para que aquela questão caia em penal, para que aquela questão caia em tributário, para que aquela questão caia em civil. Em todo o tópico, com vocês, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo essa mistura de matérias, porque o aluno ele tem que estudar de forma conectada. Perfeito. E daí, prof? Daí a parada é a seguinte: quando o Tribunal de Contas susta contrato administrativo, porque existe uma ilegalidade, ele pode sustar o contrato que ainda vai iniciar, ou um contrato, meu amor, que já iniciou. Mas isso não cai na minha prova, cai na prova de ADM. Mas quando o Poder Executivo, Poder Legislativo e Tribunal de Contas se manifestam, será sempre controle político. Não tem como errar isso no concurso. Não são órgãos do judiciário, é controle político, porque no Brasil o sistema adotado é o sistema, vamos lá galera, jurisdicional. Somente o Supremo, através de uma ADIM, declara a inconstitucionalidade e tira do mundo jurídico. Eles ajudam, não tiram, eles ajudam a evitar, eles ajudam a ter um dano maior, mas eles não tiram efetivamente do mundo jurídico. Perfeito, prof. Então, o sistema adotado no Brasil é o sistema jurisdicional. O Brasil convive com controle político, sempre feito pelo Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. Ok? Dado o tópico, agora eu quero raciocinar com vocês questões. Vamos soltar o cérebro.
Quando eu faço um concurso público e a banca me diz, é aí, sabe, não adianta, gente. Não adianta eu vir aqui e você decorar tudo. Você é um bonequinho, tem aluno que é decorador. Vai para casa e diz, vice, formar o material. É momento, é sistema, E que tu entendeu? Nada. Então não adianta, meu amor, não adianta, isso não é produtivo. Você tem que trabalhar junto comigo. Eu estou falando, você tem que entender. Não entendeu? Manda dúvida. O professor está aqui para isso. Agora tem que ter essa contextualização. Perfeito, prof, e daí? E daí que eu vou fazer concurso público. E a banca diz, vou trabalhar lá no campo. Primeiro que vocês têm que entender uma coisa. Metade das questões é teoria do nada. Vocês têm uma questão com 15 linhas, tem no máximo, 5 palavras mágicas. Os alunos sacados leem questão assim, não interessa, não interessa. Então, por exemplo, a banca diz, o Supremo Tribunal Federal julgou no Madin, julgou. Aí vem o blá, 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 hein? Julgou isso. Que isso? Eximon, to A2, to Has, to Ray, to. Aí aqui, ele enche a tua cabeça de informação inócua. Mas o que você pensa? Olha o que você pensa como concurseiro. Se ele está falando a matéria da ADIM, por exemplo, se ele está falando que a ADIM é de meio ambiente, olha o que o concurseiro pensa. Ele vai perguntar sobre meio ambiente. Claro que não. A cabeça do cara não é essa. A cabeça do cara é tirar a tua estabilidade. Então ele vem assim, ó. A ADIM, número 500 do STF, definiu o quê? Eximon, do Reitu, e tu já tá ficando arrepiado. Tu fala, meu Deus, o professor não disse isso. Ó, Senhor, fala comigo, Deus. Já tá chamando todo mundo. Aí, o cara, depois de 15 linhas inócuas, porque até então, gente, explicação não é pergunta. O aluno tem que saber técnica de questão. Aí, a banca pega e diz assim, igual uma maluca. Quanto ao sistema e ao momento do controle, podemos dizer que, olha só, a pergunta, sabe qual é? ADIM, essa é a pergunta. ADIM, quanto ao sistema e ao momento do controle é, resposta. ADIM, quanto ao momento, quanto ao sistema. Sempre na ordem, ó. Quanto ao sistema, ADIM é jurisdicional. Quanto ao momento, repressivo. Essa é a resposta da questão. Você vê, ele deu uma ADIM de meio ambiente para encher a tua cabeça. Professora, sabe que tem razão? Claro que tem, meu filho. Para dar aula, eu leio questão. Professor nenhum dá aula só de firula, não. A gente tem que entender a compatibilidade entre a matéria e as questões de concurso. E a banca te tira da questão, depois ela, quando vem com a pergunta, o aluno já está perdido aqui, ó. Então, quando eu te pergunto, se liguem, eu tenho que decorar conceitos. Em controle, eu tenho conceitos. Se uma banca me pergunta vício, a resposta sempre será formal ou material. Se uma banca me pergunta momento, preventivo ou repressivo. Se uma banca me pergunta sistema, eu só tenho duas respostas, jurisdicional ou político. Eu preciso aprender esses conceitos. Isso aqui é um conceito, isso aqui é outro conceito. Entenderam o que eu disse? Perfeito. A mesma coisa. Olha para cá, raciocínio lógico, hein? Se a banca diz, mesma coisa, o presidente da República, sempre com esse hashtag mimimi. O presidente da República recebeu um projeto de lei, Eximon, ok? Aquilo não interessa para nada. Mas eu vou te falar das bancas que fazem isso. Eu trabalho com elas. É a CESP, que é a Sebrasp, FGV, FCC, entre outras. Mas eu falo dessas que todo mundo conhece no Brasil. Elas usam a mesma técnica. E tem aluno que diz que é jurisprudência, isso que eu não aguento. Aí, ele bota assim, o presidente da República aprovou um projeto de lei e conta o projeto de lei. Volto a dizer, isso aqui não interessa para nada. Aí ele diz, o veto, quanto ao momento e ao sistema, mesma pergunta que essa. O veto, quanto ao sistema político. O veto, como é feito no projeto de lei, quanto ao momento preventivo. Então, o que eu tenho que aprender no controle? Eu tenho que aprender no controle conceitos.
Então, para a gente fechar essa parada de forma sobrenatural, né, colocando o tópico no cérebro, nós temos o controle para manutenção do princípio da supremacia. Quanto aos vícios, o vício pode ser formal, quando uma forma do texto é ferida, material, quando uma matéria do texto é ferida. Quanto ao momento do controle, preventivo, feito durante o projeto de lei. Repressivo, feito quando a lei ou o ato, um decreto ou uma resolução já foi aprovada e eu tenho que tirar do mundo jurídico. Por isso, repressivo. Quanto ao sistema, o sistema adotado no Brasil é o sistema jurisdicional e o Brasil convive com o sistema político. O Brasil não adotou, então não adotou. Pronto, acabou. Não adotou o sistema misto. O sistema misto, eu vou explicar o que é, porque tem aluno que é mega confuso, tá? O sistema misto é quando eu pego a Constituição e digo assim, isso não existe no Brasil. Olha, gente, essa Constituição tem 200 artigos. 100 artigos, quem vai tomar conta é o Judiciário. E os outros 100, o Legislativo. Se mais de um poder guarda a integridade do texto, o sistema é misto. Isso não acontece no Brasil, porque, como eu disse anteriormente, quem toma conta da integridade dos 250 artigos, quem é? Isso aí, o Supremo Tribunal Federal. Perfeito, turma. Então, dito isso, a gente encerra esse bloco aqui e voltamos no próximo bloco com controle de constitucionalidade nos aspectos das suas ações. Voltamos já! Ok, como se discute o controle de constitucionalidade? O controle, ele é discutido através de duas ações. E, claro, cada ação tem um caminho. Então, gente, desculpa, pensa com a professora. O único meio que você tem de chegar ao Poder Judiciário é o único, então não tem outro. Pô, por exemplo, eu comprei um sofá na Casa Bahia, o sofá desmontou. Eu vou ter que entrar com uma ação para discutir o sofá da Casa Bahia. É um exemplo que eu estou dando, porque isso é uma realidade que a gente vive. O juiz não despacha com ninguém na boca. Excelência, é o seguinte, a gente entra com processo, a gente entra com uma petição inicial. Então, pensa. Se quem
recebe uma ADI, uma ADO, uma ADC, uma DPF, que são ações que nós vamos estudar. A DIN, a ADC, a ADO e a DPF, que são ações judiciais. O nome já diz. Se são ações judiciais, elas são apresentadas perante o Poder Judiciário. Então, como é discutido o controle? Resposta, através de 2 ações judiciais. Cada ação judicial tem uma via, um caminho. Porque se eu criei 2, eu não queria criar 2 iguais. Eu criei 2 com caminhos diferentes. Nós temos as ações do controle concentrado e ações do controle difuso. E nós vamos trabalhar as 2. Gente, então eu tenho ação de controle concentrado e ação de controle difuso. São diferentes e nós vamos ver pausadamente. Cada ação tem uma via, um caminho. Aqui é a via direta e aqui é a via incidental. Tá, professora? E daí? E daí que a gente diz na doutrina... O que eu disse em turma? Isso, muito bem, escutei aqui. Na doutrina, isso aí, é assim que se estuda. Na doutrina, a gente diz que o controle quanto às ações e os meios, eles são considerados jurisdicional misto. Jurisdicional, porque as 2 ações, são perante o Poder Judiciário. Misto, porque são 2. 2 ações, 2 caminhos. Veja, qual o grande problema do direito constitucional? E eu acho um grande problema. Por quê, professora? O direito constitucional usa a mesma palavra para várias coisas diferentes. E aí o aluno, claro, fica confuso. Por exemplo, se liga na parada. Na aula anterior eu disse que o Brasil não adotou o sistema misto. Agora eu estou dizendo que quanto às ações e os meios, a gente diz na doutrina que é jurisdicional misto. Mas esse misto tem outro significado. Então, cara, eu vou te dar uma dica em constitucional. Quando você vai estudando, por exemplo, vício material, norma material, preste atenção no conceito. No conceito. Porque, às vezes, palavras idênticas não têm para o direito constitucional o mesmo conceito. Isso ajuda muito o aluno a tirar dúvidas pequenas do cérebro. Perfeito, ok. Então, como é a ação de controle concentrado? Ação de controle concentrado. Ação de controle concentrado. Ela é assim. É uma ação controle difuso. A ação de controle concentrado é uma ação que se concentra na estrutura do Poder Judiciário. É uma ação que se concentra na cúpula do Judiciário. Por isso que ela é concentrada. É igual um líquido concentrado. Ou seja, gente, deixa eu explicar uma coisa. No direito, quando eu faço uma definição, eu estou trazendo português. Entendeu? O significado da palavra. Então, por que o controle é concentrado? Porque se eu quero discutir a Constituição Federal, eu vou na cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Se eu quero discutir a Constituição Estadual, eu vou ao Tribunal de Justiça, que é a cúpula do Poder Judiciário no Estado. Então, quem guarda a integridade da Constituição Federal é o STF. Quem guarda a integridade da Constituição Estadual é o Tribunal de Justiça. Perfeito? Supremo é o maior órgão do tribunal, a gente sabe disso. E TJ é o maior órgão no Estado. A discussão inicia na cúpula. Então, a discussão é concentrada. Poxa, professora, não pode ser só isso. É só isso, meu filho. O livro pode até escrever 15 linhas, mas a explicação clara é essa. E, professora, e daí? E daí que se essa discussão se concentra na cúpula, e eu estou falando aqui de ADIM, ADC, ADPF e ADO. E cada ação dessa, a gente vai estudar separadamente no cabimento.
mas eu quero que vocês visualizem o todo. Um aluno, para aprender bem uma matéria, a gente parte do genérico para o específico. Ninguém consegue aprender do específico para o genérico. Perfeito, prof. Daí, ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agora, doutores, eu quero que vocês pensem comigo. Sabe por quê? Pensa. Nós estamos falando no Supremo, todas essas ações ocorrem no STF. No TJ, o nome correto da ação, que está no artigo 125, parágrafo 2º, o nome correto é representação de inconstitucionalidade. RI, representação de inconstitucionalidade. Está escrito aqui, ó. Escrito. Tudo isso é controle concentrado. É uma ação que inicia direto no TJ. Agora eu quero falar só do Supremo. Imagina, gente, eu vou falar para você uma coisa. Trabalho com isso e cada vez que é aprovada uma lei inconstitucional, gente, quando a lei é grave, me dói. Então vamos pensar, raciocinar. Foi aprovada uma lei inconstitucional federal. Federal. Gente, quando a lei entra no mundo jurídico, todo mundo acredita. Você acredita, tua mãe, teu pai, tua avó, teu tio, teu irmão. Aí a gente é pobre, né, aqui nesse mundo jurídico que a gente tem. A gente diz, oba, direito, oba, vou realizar. É tudo mentira. Aquilo é fake. Se a lei é inconstitucional e alguém entrar com uma ADIM, o que acontece com a ADIM? Inicialmente ela suspende a lei. Depois o Supremo declara a inconstitucionalidade e tira a lei do mundo jurídico. Então, uma coisa tão séria que tem efeito erga omnes. Professora, o que é erga omnes? Para todos, contra todos. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade, declara para quem? Para toda a sociedade. Por exemplo, eu estou aposentada. Eu quero que você entenda o reflexo de uma ADIM. Porque eu vejo. É muito gerador. Sabe uma parada que gera dor? É a ADIM. Se liga na parada. O Supremo vai e declara a inconstitucionalidade de uma lei inconstitucional de aposentadoria. E eu sou aposentada pelo Estado, por exemplo. Um exemplo, hein? E o Supremo declarou que os cálculos da aposentadoria foram feitos errados. Isso aconteceu, acabou de acontecer no Rio, já tem uns 2 anos, com 8 mil servidores. No município do Rio, 8 mil servidores que não eram os milionários, como vocês falam, eram servidores que ganhavam, tipo, 8 mil, 9 mil reais. Eles perderam 3 mil reais por causa, 3 a 4 mil reais, por causa de uma decisão do STF. Por isso que o STF acabou de dar uma outra decisão em dinheiro para revisão de aposentadoria, por causa dessa catástrofe que aconteceu. E eu recebia pessoas dizendo assim, doutora, eu ganhava 8 mil, eu sou idosa, eu estou aposentada há 10 anos. Assim mesmo. E eu perdi 3 mil, o que eu faço? Aí eu tinha que explicar para uma pessoa com dor, que pagava plano de saúde que não paga mais, uma idosa, assim, ó, senhora, olha aqui a minha cara, senhora, o Supremo decidiu, olha que coisa, entendeu? Difícil. Então, uma ação dessa, que tem uma proporção dessa, não pode ser proposta por Krebe, Sabrina, Flávio, Creide, João. Porque, gente, no Brasil as pessoas pensam assim, se me favorece, dane-se, se prejudica o outro. E no Supremo ia ter fila. Gente, quem vai entrar com a DIN? Senha. Quem vai entrar com a DC? Senha, Brasileiro Adoração. Então, uma ação dessa que destrói a vida de uma sociedade, de um grupo, ela não pode ser proposta por qualquer pessoa. O cara que propõe uma ação dessa tem que ter mão na consciência, pensando, cara, meu irmão, quem eu vou atingir? Por isso, que só pode propor a DIN gente que tem autoridade em todo o território nacional. Gente poderosa. Então, os legitimados para propor a DIN, a DO, a DC, a DPF, pela responsabilidade que vocês acabaram de entender no resultado, sem decorar, são os legitimados do artigo 103, que eles têm representação em todo o território nacional. Só tem poderoso. Ó, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB,
né, confederações ou entidades de classe em todo o território nacional, enfim, mesas das assembleias, mesa do Senado, mesa da Câmara. Essas pessoas, elas têm que entender o resultado de uma ação dessa. Elas têm poder de autoridade em todo o território nacional. Então, eu não posso permitir que uma ação que faça um estrago tão grande seja proposta por qualquer pessoa. Perfeito, prof. Já entendi, sem decorar. Que somente os legitimados do artigo 103. Só que acontece, sempre, aprende isso que eu vou te falar, hein? Sempre que um professor diz, olha, gente, alguns legitimados, ou alguns recursos, ou algumas ações têm juízo de admissibilidade. A gente ensina isso direto. O que é juízo de admissibilidade? Quando eu crio um pré-requisito para alguém fazer alguma coisa. E no artigo 103, eu tenho 3 chatos. Repita comigo, chatos. É isso mesmo, eles são chatos. Eu tenho 3 chatos. O inciso 4, o inciso 5 e o inciso 9. São legitimados especiais. Uma pessoa especial, preciso nem explicar, que é uma pessoa com juízo de admissibilidade desse tamanho. Você vai entender agora. Os legitimados especiais são as mesas das assembleias, governador e confederação ou entidade de classe. Cara, esses caras dão muito trabalho. E aí, prof? E aí, isso aconteceu, isso não está na lei de ADIM. Essa explicação é antiga, todo mundo que estuda controle conhece. Isso foi na época que a Ellen Grace, aquela mulher mega chique que o cabelo não mexe, você vê, ela é chique, eu nunca vi uma mulher tão chique, se eu fosse metade do que aquela mulher é. Rapaz, ela fala, o cabelo não mexe. Professor, e daí? E daí que ela foi dar uma entrevista, por que o Supremo mudou de entendimento? Não existia esse juízo de admissibilidade. Mas o STF começou a receber a DIN como se fosse uma ação ordinária. Aí o STF falou, bom, já que esses caras não sabem usar do direito, eu vou criar para eles um juízo de admissibilidade. Os legitimados especiais, para proporem esta ação, eles têm que provar pertinência temática. Ana, o que é pertinência temática? Pertinência temática é o motivo. Então, por exemplo, se eu sou governadora e quero propor uma ADIM, eu vou ter que dizer para o Supremo o motivo pelo qual eu estou propondo a ADIM. Olha, STF, eu estou propondo a ADIM por isso. Se a minha fundamentação for excelente, o STF recebe a ADIM. Então, todos os legitimados especiais, vamos lá, galera? O artigo 103 são os legitimados, certo? Perfeito. Inciso 4, 5 e 9 são legitimados especiais, eles têm que provar, vamos lá? Pertinência temática. Pertinência temática é qual o motivo da ação? Para eles, isso é juízo de admissibilidade. Perfeito, galera. E os legitimados que sobram no artigo são considerados legitimados universais, por exemplo, presidente da República, e os universais não precisam provar pertinência temática. Ok, prof. Enquanto o controle concentrado, a ação se concentra na cúpula, eu disse que o concentrado vem até do significado da palavra, se concentra, concentrado, né? Ok. E daí, prof? E daí que o controle difuso no português significa de todos. Se tem todos, tem quem? Pobre, nós, os pobres mortais. Ana, Creide, Adilson, João, José, Melvio e Tílcio também. Então, quando eu tenho controle difuso, é quando eu tenho nome próprio. O controle foi feito por isonomia. Uma ação se concentra na cúpula e a outra eu dou para o cara que é cidadão ter o direito de discutir também. Isonomia, eu trato diferente de forma diferente, mas dou para eles a mesma possibilidade. Então, o controle ele foi dado aos poderosos do 103, mas a nós, os mortais, também o direito de discutir de outra forma. Mas nós temos esse poder através do controle difuso. E pobre vai onde? Pobre vai na vara, na primeira instância. Então, enquanto uma ação
se concentra na cúpula, todo mundo comigo, né, galera? Uma ação se concentra na cúpula, a outra ação começa na vara, na primeira instância. Proposta por Melville, Tilcio, Ana, Kreb, Crete. Dúvidas? Nunca mais vocês vão esquecer. Então, quando o controle é concentrado e difuso, um se concentra na cúpula e o outro começa na primeira instância. Eu dou a pessoas diferentes o direito de discutir a integridade da Constituição, de formas diferentes, mas eu dou. Ok, prof, daí? Professora, quem são os legitimados para o controle difuso? Todos nós, os pobres, já disse. Ana, Cláudio, Kleber, não é possível que você não decorou. Ok, olha pra cá. Ai, professora, olha, eu fiz 5 anos de direito, agora eu tô tentando um concurso público, a senhora sabe como que é difícil. Eu odiava a Constitucional. Meu filho, eu conheço essa novela, eu fiz 5 anos de direito, e eu acho que a gente, quando fica olhando muito pro outro, a gente não olha pra gente. Eu saí da faculdade mega burra. Professora, a senhora tem coragem de contar isso ao vivo? Ao vivo. Porque hipocrisia você dizer que saiu da faculdade de direito. Ninguém sai. E aí, eu sabia muito, eu era muito inteligente, eu queria ser professora de processo civil. Aí eu sabia processo civil de trás para frente, eu sabia processo penal, mas eu não sabia constitucional. Sabe uma pessoa burra em constitucional? Aí eu falei, eu fui entrar no concurso público, igual você, para você ver que não é diferente. Eu entrei no concurso público e falei, cara, eu não aprendi nada disso. Gente, eu comecei a estudar como uma louca de direito constitucional. E aí eu comecei a dar aula nos cursinhos, quando eu comecei com processo. Hoje, vocês estão me vendo aqui dar aula de constitucional, e eu digo isso para os meus alunos, todos conhecem minha história. Eu falo, não foi vontade minha, foi vontade de Deus. Deus falou assim, Deus usou uma pessoa na minha vida que falou assim, pô, porque um dia faltou um professor no curso, falaram, vai lá e dá aula de constitucional do executivo. Aí eu entrei para dar aula. Aí eu entrei tremendo, igual vara verde. Eu falei, ô Senhor, isso vai ter que dar certo. Acabei de dar aula, a mulher veio e falou assim, vou trocar o professor, vou botar você e vou tirar ela. Eu falei, não vai não, isso não é ético. Falei, aí o cara do meu lado, Deus usa pessoas. O cara do meu lado disse assim, por que você não estudou constitucional para dar aula? Meu amor, quando o cara falou isso para mim, eu fui para casa, isso não saía da minha cabeça. Aí eu comecei a estudar constitucional de forma sobrenatural e graças a Deus, Deus sabia que isso era o meu caminho. Tô aqui, né, te dando aula. Beleza. E eu dou aula exatamente como eu estudei, porque a dificuldade que você tinha, eu tinha. Professora, então, perceba, aprendemos. Olha como é que a coisa é ridícula. Então, o direito constitucional é pura lógica. E se você ensinar um aluno a raciocinar, ele vai embora, ele voa. Professora, e daí? E daí que controle concentrado, que é a DIN, a DC, a DPF e a DO, e todo mundo comigo, presta atenção, se a banca diz, se você não conseguia identificar, olha como é ridículo. A banca diz, Procurador-Geral da República foi ao Supremo. Procurador-Geral da República está no artigo 103, certo? Perfeito. Foi ao Supremo, cúpula, controle concentrado. Presidente da República foi ao Supremo, controle concentrado. Confederação foi ao Supremo, controle concentrado. Agora, olha que coisa ridícula. CREB entrou com uma ação ordinária. Sicreb entrou com uma ação ordinária, controle difuso. Se tem nome próprio numa questão de constitucional, você está numa questão de ação ordinária de controle difuso. Você está na parte de constitucional, hein? Se liga, eu estou te ensinando a fazer questão. Aí você cai controle na prova. Aí a banca bota NAD, número tal, beleza, questão de controle concentrado. Tem uma técnica de concurso que a gente diz o seguinte, quanto mais rápido o aluno identifica a questão, mais chance ele tem de acertar. Então se liga, hoje o concurso público é conhecimento e agilidade. Então, se a banca diz na prova de constitucional, Melville ingressou com uma ação ordinária, ele vai te dar uma ação ordinária de controle difuso, que começa na primeira instância e vai chegar ao Supremo através de recurso extraordinário. A gente vai aprender isso por inteiro. Perfeito. Alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer dúvida aí que você tiver, é só compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que no máximo vou ter uma ou duas, porque qualquer pessoa entende. Qualquer. Dou aula disso direto. Ok, perfeito. Prof, daí? E daí que eu quero agora mostrar o controle concentrado e o difuso, tá? Quero mostrar. Então se liga na parada, porque agora eu vou dar vida ao que eu estou dizendo.
O controle concentrado, ele funciona da seguinte forma. Quando alguém do 103 vai ao Supremo com uma ADIM, então, quando alguém vai ao Supremo com uma ADIM, eu disse que cada ação tem um caminho. Cada ação tem um caminho. Não foi o que eu disse? Então, se liga na parada. Olha o caminho. Por exemplo, o Procurador-Geral da República propõe no STF, porque ele é legitimado universal no 103, vocês estão comigo, e a turma inteira está comigo. Então, quando o Procurador-Geral da República vai no Supremo com uma ADIM, perceba o nome da ação, ó, ação direta de inconstitucionalidade. Qual a via do controle concentrado? Via direta, porque a ação inicia diretamente no STF. Ô, professora, vem cá, não é possível isso tudo dessa forma. É possível sim, meu filho. O cara que escreveu o controle era um cara sobrenatural. E ele encaixou tudo no tópico. Nome da ADIM, ó, ação direta. Qual é a via do controle concentrado? Via direta. Porque eu vou diretamente ao Supremo, no mérito, discutindo a inconstitucionalidade. Só que a via é a via direta. Mas é a via direta, ADIM e ADC, que todas são via direta, porque todas as ações iniciam diretamente no Supremo. ADIM e ADC é uma ação de via dúplice. Está escrito no artigo 23 e 24 da Lei 9868/99. Eu vou te explicar. É a lei de ADIM. É a lei de ADIM. O que acontece? O que é uma ação de via dúplice? Isso não é constitucional. Isso é processo civil. Uma ação de via dúplice é aquela que eu vou ao Supremo, eu vou ao juiz. Não vou falar nem de Supremo, hein? Eu vou ao juiz pedindo uma coisa. Eu vou dar um exemplo. Ação possessória. Quando alguém quer a posse, contrata um advogado, o cara vai no juiz e diz: Excelência, ele quer a posse. Se o juiz dá a posse, dá o que o cliente quer. Se o juiz diz não dou a posse, ele deu exatamente o contrário do que o cara queria. Uma ação de via dúplice é aquela que você vai pedindo uma coisa. Se o juiz não dá, ele dá exatamente o contrário do que você pediu. Por isso que é via dúplice, ó. Excelência, Supremo, aqui, ó, eu quero que você declare a inconstitucionalidade. Se o Supremo não declara a é porque a lei, a contrário senso, é constitucional. Então, toda vez que alguém entra no Supremo dizendo a lei é inconstitucional, o Supremo diz que não é, se ela não é a contrário senso, ela é cons. Via dúplice é isso. Uma vai, a outra volta. Perfeito, prof. Então, é uma ação de é uma ação discutida no Supremo pela via direta, é uma ação de caráter dúplice, porque se o Supremo não declara o que você pediu, automaticamente declara o contrário. E essa ação pela via direta, ela é uma ação em tese. Tem muita gente que fala, não entendo isso. Meu filho, eu vou te explicar. Ninguém mais do que a gente pobre tem tese. Por exemplo, você liga e diz, Ana, eu quero te encontrar tal dia. Aí eu me atraso. Quando eu me atraso, eu vou criar uma tese para o atraso. Tem razão, professora. Então, quando o Procurador-Geral da República lê a lei e vê a inconstitucionalidade, ele firma uma tese, ó, em tese, ele firma uma tese de inconstitucionalidade, ele leva essa ação ao Supremo pela via direta em tese. Porque se o Supremo declarar a inconstitucionalidade, ele está certo. Se o Supremo não declarar a é porque a contrário senso é cons. Por isso que é uma discussão em tese, porque é uma tese que pode ser firmada ou não. Caraca! É isso, meu filho. É que as pessoas querem falar inglês para os alunos, né? Aí não dá. Ok.
é uma ação que tem efeito erga omnes. Se é inconstitucional para todos. Já tinha dito isso, falei até da mulher que morreu na aposentadoria. E não é mentira, não. Porque eu trabalho no Poder Legislativo e eu atendo muita gente. Tadinha, uma senhora, devia ter, sei lá, 80 anos, perdeu 4 mil reais. E eu para dizer para ela que ela não ia... E ela dizendo, direito adquirido. Falei, não tem adquirido, não. Olha a dificuldade disso. Ok? E, finalmente, ele tem interessados. Os legitimados do artigo 103, eles estão aqui em nome do interesse público. O direito não é deles, o direito é de todos. E quando o direito é de todos, você não é considerado parte, você é considerado interessado. E ele é abstrato. Isso é que eu não entendo mesmo. Ser abstrato, isso vem de processo civil. Ser abstrato é porque ele não tem caso concreto, não tem autor e réu. É papel contra papel, não tem como pegar, saca isso. É uma lei, que é um papel, aqui ó, é uma lei que é um papel contrária a outro papel, que é a Constituição. Papel contra papel. Poxa, professora, é isso? Abstrato, não tem autor e réu. É papel contra papel, artigo contra artigo, inciso contra inciso. Já entendi, professora? Beleza. E o controle difuso tem pobre. Então, eu vou usar a Ana. Ana vai ao juiz e diz, pobre, meu filho, chora lágrimas perante a excelência. Olha só, excelência, a parada é a seguinte, eu sou servidora do Estado, eu tenho direito a uma grana. Eu sou servidora há 10 anos, eu já incorporei uma gratificação de 10 mil reais, estou aposentada há 10 anos, vai escutando, hein? Pobre quer dinheiro, pobre não quer saber se a coisa é constitucional ou in. Pobre quer benefício, pobre quer dinheiro, pobre quer férias, isso é o mérito da ação. O mérito é o meu benefício, isso é processo civil. Mas o pobre diz, excelência, eu já recebia isso há 10 anos, é direito adquirido. Mas agora entrou um novo governador e o Estado está falido. Estou contando caso real, hein? O Estado está falido e o governador editou uma lei nova, uma lei atual, dizendo que ele não vai pagar mais a gratificação. Só que eu já incorporei, é direito adquirido. E essa lei do governador nova, no meu caso, ela é isso aí. Saquei daqui, inconstitucional. Então, Ana vai ao juiz e diz, excelência, o que eu quero é o meu dinheiro, porque pobre quer benefício, tá? Mas, para o senhor me dar meu benefício, a parada é a seguinte, o governador editou uma lei nova, ferindo o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. O que diz o 5º 36? Princípio da segurança jurídica. Lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o governador acabou de editar uma lei nova prejudicando o meu direito adquirido. Portanto, para o senhor, excelência, me dá meu dinheiro, o senhor tem que tirar o que pobre fala, essa pedra do meio do caminho. Essa pedra, no direito processual, chama-se questão incidental. Por isso, é aqui que está sendo discutida, olha, a inconstitucionalidade. Por isso que a via do controle difuso é a via incidental. Incidental por quê, professora? Porque a constitucionalidade está sendo discutida onde? No meio do problema. No controle difuso, eu tenho partes, porque Ana é dona do dinheiro. Ana é dona, eu tenho autor e réu. Autora, Ana. Réu, o Estado. Então, eu tenho partes. Eu não tenho interessados. E, no controle difuso, eu tenho um caso concreto, porque eu tenho a estrutura, dentro de teoria geral do processo, de autor, réu, juiz. Isso é caso concreto. Perfeito. E se o Supremo decide quanto aos efeitos da decisão, nós vamos gravar isso no nosso próximo bloco, onde eu só explico o controle difuso e seus efeitos. Ok, prof, e daí? Então, a gente aprendeu nesse bloco
Tá comigo, né, galera? Tá dormindo não, hein? Tá dormindo não, isso é coisa de Deus. Então, a gente aprendeu que o controle ele pode ser concentrado ou difuso. Cada ação tem uma via direta, via incidental. O controle concentrado se concentra na cúpula. Se eu quero discutir a federal, eu vou ao Supremo. Se eu quero discutir a estadual, eu vou ao TJ. São essas ações. Dentre os legitimados do artigo 103, eu tenho os legitimados especiais, que obrigatoriamente tem que provar. Quero escutar? Isso aí. Pertinência temática. E os legitimados universais não têm esse juízo de admissibilidade, são os que sobram. O controle difuso, ele começa na vara, onde pobre vai, aqui, ó, na primeira instância, aquela questão sofrida. Quem é competente para o controle difuso? Todos os pobres, né? Kreb, Creide, Joana d'Arc, Sabrina Kelly, Marcia Daisy, né? Ok. O controle concentrado tem as seguintes características. O controle concentrado, ele é discutido pela via direta, numa tese de in ou de constitucionalidade. Tanto faz. O efeito é erga omnes. Se decide para todos. Nós temos interessados. Ele é abstrato porque não tem caso concreto. Muito diferente do controle difuso. O controle difuso, Ana vai ao juiz, começa na primeira instância. O mérito é o benefício. A questão incidental é de constitucionalidade. E, então, a inconstitucionalidade ela é discutida na via incidental. É o meio do processo. Aqui, você vai diretamente ao Supremo pedindo o objeto. Supremo, declare a in. Então, a in é discutida diretamente. E aqui, a in é discutida no meio do caminho. Aqui eu tenho partes, porque isso é processo, e aqui eu tenho caso concreto. Quanto aos efeitos da decisão, hoje a aula tem que ser pontuada, porque em 2017 o STF, ele traz um novo entendimento para a gente. Ok? A gente continua no próximo bloco. Reveja a aula e coloque isso no teu cérebro, cabeção. Beijo, fui.